Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor, ou melhor, a sua consulta com hora marcada. Eu já começo te perguntando, como é que anda o seu sono? Pois é, anda mais ou menos? Teve uma noite aí mal dormida? Se você tem problemas com o sono, eu já vou te avisando que você faz parte da maioria da população. Gente, são 70 milhões de pessoas, 70 milhões de brasileiros que têm algum problema com o sono nessa vida aí que é hiperconectada, acelerada e também estressante. Mas eu te digo uma coisa, gente, ter uma noite de sono mal dormida pode ter, sim, os seus impactos. Se você faz parte do grupo que dorme entre 4 e 6 horas, o ideal era que você dormisse entre 7 e 9 horas. E, infelizmente, as consequências disso são inúmeras. Você pode ter efeitos no seu cérebro com relação à sua memória, você pode ter problemas com os seus hormônios e até doenças crônicas. Se você lembrou de alguém a quem esse nosso programa é importante, é interessante, essa nossa consulta, nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa que não anda dormindo muito bem e que precisa obter informações importantes. Também te convido, é claro, a você participar da sua consulta, ela foi marcada para você. Basta você enviar sua mensagem, o seu relato, pelo 0 Operadora 11 3337 5886 e te convido também a você participar da nossa enquete. Sabe onde ela fica, não sabe? No Instagram, gente, no @consulta ao Doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, você tem alguma estratégia para dormir? A gente quer aí saber qual que é a sua estratégia. Viro roteirista das minhas próprias histórias até dormir. Você tem esse costume? Ou fico assistindo vídeos no celular, filmes na TV até pegar no sono? Coloca ali aqueles bem mamãozinho com açúcar até você conseguir pegar no sono. Ou você adota aí uma posição estratégica e isso é o suficiente. Ficou nessa posição, adeus, você consegue dormir uma bela noite de sono sem nenhum problema. Ou então você é das pessoas que recorrem aí a remédios, chás, que usam algum tipo de suplemento para conseguir induzir o seu sono. Clica lá na alternativa que mais te representa. Queremos, é claro, saber a sua verdade. Então, gente, para falar a respeito do sono e seus impactos nos nossos hormônios, como que todo esse sistema funciona, vamos conhecer mais a respeito dos nossos convidados de hoje na tela. Vamos lá, vamos conhecer a respeito da Camille Ribeiro, endocrinologista. Ela atua na área há 5 anos. Se destaca pela escuta ativa, empatia e também a prática baseada em evidências, sempre priorizando o bem-estar e a segurança dos pacientes. Ela é comprometida com o acolhimento e a informação responsável. Enfrenta diariamente desafios como o preconceito e o uso inadequado dos medicamentos. Olha só, gente, reforçando a sua missão de cuidar com ética e também com consciência. E agora, vamos conhecer então a respeito do Dr. Vanderlei Cerqueira. Ele é neurologista e neurocirurgião, atua na área há 44 anos. Tem como diferencial o interesse por desafios complexos e a consciência de que, apesar dos avanços da neurociência, ainda há muito a ser descoberto. Valoriza a tecnologia, olha que interessante, acredita que o cuidado humano e a escuta sensível são essenciais em uma especialidade que é repleta de mistérios. Doutor, essa questão humana nunca vai ser substituída pela tecnologia, não é verdade? Jamais, jamais, entende? Eu acho que a gente nunca pode colocar a tecnologia na frente, apesar da tecnologia já estar incorporada a todos nós. As crianças já nascem com os seus iPhones, celulares na mão. Os pacientes já costumam chegar tendo informações do Dr. Google no consultório, mas o olhar para o paciente, o toque no paciente, o exame do paciente é fundamental. O resto são exames complementares daquilo que nós fazemos. Exatamente. Por falar em Dr. Google, não é, doutora Camille? Acredito que tem muitas pessoas que dão ali a sua pesquisada e acabam se prescrevendo medicamentos que tem tudo a ver aí com a bio que a gente soube um pouquinho, onde a gente soube um pouquinho mais a respeito de você. Exatamente, isso é uma prática muito comum e muito perigosa nos dias de hoje, né? Então, tem muitos pacientes que já chegam pra gente se autodiagnosticando e a maioria das vezes com esse diagnóstico incorreto, fazendo uso de hormônios, medicamentos que trazem aí um risco, principalmente se não for acompanhado de um cuidado médico.
Sejam muito bem-vindos, doutor. Vocês perceberam, não é, pessoal, por onde que vai caminhar aqui o nosso bate-papo com esses dois especialistas que vão compartilhar com a gente, é claro, todo o seu conhecimento. Doutor, o que é o sono? Explica pra gente um pouquinho melhor, por que ele é tão fundamental para o funcionamento do nosso corpo? O sono existe, não é que existem várias definições, mas existem várias colocações. Eu vou usar uma metáfora para todo mundo entender. Se você está numa estrada, essa estrada tem defeitos, tem falhas no asfalto, esse precisa ser recuperado. Então você para o tráfego, para o trânsito, você vai recapear aquela estrada. O sono é justamente isso, é você dar um repouso para o seu organismo, não significa que vai zerar. Durante o sono, o nosso organismo também está trabalhando, mas você precisa desse repouso para ter uma melhora da fixação da memória, uma melhora do crescimento do seu organismo, uma melhora da que nós chamamos homeostase. A homeostase é o equilíbrio do nosso organismo. Então, o sono faz parte desse estágio da vida. E não podemos esquecer que 1/3 da nossa vida nós ficamos dormindo. Entende? Parece demais, né? Aos ansiosos, eu tenho certeza que essa fala do doutor deu ali uma... Acelerada. Acelerada. Então, Um terço da minha vida dormindo? Nós passamos 1/3. Então, o sono, ele não é uma coisa inútil. Eu não estou fazendo nada. O nosso organismo está trabalhando. Ele está consolidando memória. Ele está controlando a nossa imunidade também, reforçando a nossa imunidade, para entender. E, ao mesmo tempo, quando nós acordarmos, nós estaremos revigorados para aquilo que precisamos fazer nos outros 2/3 do dia. Porque 1/3 nós passamos, geralmente 1/3 nós passamos dormindo, ou temos que dormir. Então, o sono é obrigatório, faz parte da nossa fisiologia. Qualquer animal tem sono, qualquer animal dorme. Então, nós temos um termo, uma palavra aqui, aquelas pessoas que são mais diurnas, que nós chamamos as cotovias. Tem aquelas pessoas noturnas, que são as corujas. E tem aquela pessoa do meio termo, que não é nem coruja, nem a cotovia. Por que eu falei cotovia? A cotovia é aquele primeiro pássaro que começa a cantar já no início da manhã, começa a despertar todos nós. E eu, Vanderlei, fico no meio. Você fica no meio. Eu fico no meio. Eu vou dizer que eu sou mais cotovia. E você de casa, compartilha com a gente. 0 operadora 11 3337 5886. Cotovia, coruja ou fica no meio também, que nem o doutor Vanderlei. Dormir não é um luxo, não é, doutor? É uma necessidade fisiológica. É uma necessidade fisiológica. Claro que ele hoje em dia, com as cobranças que nós temos da sociedade, com as cobranças profissionais, ganhos que precisamos ter. Quantos funcionários têm 2 empregos? Talvez algum tenha 3, né? Então, ele é obrigatório e às vezes você se sacrifica em prol do seu equilíbrio, não tendo esse sono que nós chamamos sono reparador, para continuar tocando a vida durante o dia, quando o sol está brilhando, né? Esses impactos de uma pessoa que não tem uma noite de sono devida, né, com o tempo ali necessário, que varia entre 7 e 9 horas, é isso? Isso. Aí eu queria entender quais são os impactos para todo esse equilíbrio hormonal. Nossa, inúmeros impactos. Eu acho que um que a gente pode começar falando é no peso, né? Hoje em dia a gente tem aí uma pandemia de obesidade, muitas pessoas estão enfrentando a luta contra a balança e, caso vocês não saibam, uma noite mal dormida impacta diretamente em aumentar as chances de você ter sobrepeso e obesidade. Isso porque o nosso corpo é regido por uma dança de hormônios e essa dança de hormônios tem horário para acontecer, né? Então a gente tem um hormônio ali que vai ajudar a começar o sono e outro hormônio que vai falar para a gente acordar. Quando esse hormônio, que é o cortisol, que ajuda a gente a acordar, começa a ficar muito alto, ele começa a aumentar o nosso apetite, a nossa fome. E não é por brócolis, salada, é por aquele carboidrato de rápida absorção. O corpo nunca pede um brócolis ou uma salada. Docinho, exatamente. Então, tudo isso é um impacto direto de uma noite. Eu não estou falando de um sono cronicamente ruim.
uma noite de sono mal dormida já é suficiente para a gente ter um impacto hormonal. Então, a gente precisa priorizar o sono. Realmente, dormir bem não é um luxo, é uma necessidade. E quantas pessoas, não é, doutora, que eu imagino que batem ali na sua porta, eu não consigo emagrecer, eu tenho dificuldade, e não questionam e nem imaginam que a causa pode estar em uma noite mal dormida, não é? Exatamente. E outro ponto muito interessante também é que não é só a quantidade de horas de sono. É super importante a gente ter um sono de 7 a 9 horas, mas também a qualidade desse sono. Então, ter um sono que chegue em todas as fases, como o doutor vai falar para a gente daqui a pouco, que a gente consiga realmente regenerar o nosso corpo. Eu discordo um pouquinho desse horário de sono, que isso já vem... Essas 7, 9 horas? Já vem embutido algum tempo, né? Há muito tempo. Por favor. Tá? Eu acho que as pessoas perguntam, se eu dormir 4 horas, eu sou tão produtivo quanto a pessoa que dorme 8 horas? Eu dou uma resposta. Eu acho que não existe um número, existe um número mais próximo ao ideal. Tá. Mas a resposta é quanto eu devo dormir? É muito particular. Eu respondo, falo assim, o quanto que você deve dormir, aquilo que é suficiente para você. Então, eu não estabeleço marcas, eu não estabeleço números. Porque se aquilo for suficiente, você dá o equilíbrio para o seu organismo. Como a pessoa sabe qual é o tempo dela? Todos nós, não é que a pessoa sabe, todos nós temos no nosso organismo um estímulo da luz. Esse estímulo da luz que chega na nossa retina, ele vai para o cérebro. E lá no cérebro, uma estrutura bem no meio, está naquele modelo ali, existe o chamado núcleo supraóptico, que é o relógio biológico nosso. Então, todos nós temos um relógio biológico, que ele é de acordo com o relógio astronômico. O que é relógio astronômico? É aquele dia e noite. Então, nós temos um relógio chamado, um relógio biológico, que ele vai regular em torno de, cerca de, chamado relógio ou ciclo circadiano, cerca de 24 horas. Pode ser 24 horas e 11 minutos, pode ser menos de 24 horas. Então, isso é um relógio biológico que todos nós temos, que fica no cérebro. A partir desse momento, esse relógio, que é o maestro de todo o organismo, ele vai mandando os sinais para os outros órgãos. Ele manda sinal para o coração, ele manda sinal para os rins, para o pâncreas, para os pulmões. E aí lá nós temos um outro relógio, chamado relógio molecular. É um outro relógio que está embutido nas células. Então, todos eles se comunicam. Então, a pergunta vem, como é que funciona? Funciona através do estímulo luminoso, que esse relógio vai falar a hora que vão ser liberados hormônios, como a doutora falou, ou serão liberados neurotransmissores. Qual que é a diferença entre um e o outro? O hormônio, a própria palavra, ele é liberado, circula pelo organismo. Então, ele vai influenciar vários órgãos. Já os neurotransmissores, o estímulo chega no cérebro e ele vai ser liberado por neurônios. Hoje em dia existe uma certa, não é confusão, mas às vezes as pessoas misturam que é hormônio que é neurotransmissores. Não, hormônios circula pelo organismo todo. Neurotransmissores é só liberado por neurônios que vão influenciar outros neurônios que vão formar uma rede neural biológica. E aí tudo vai estar interconectado no cérebro, vamos estar despertos, vamos estar dormindo, vamos estar sonolentos, vamos estar irritados ou vamos ter até mesmo doenças neuropsíquicas. Tá? Um dos órgãos, isso que nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui, nós temos o nosso cérebro onde chegam esses estímulos. Esses estímulos são enviados para vários lugares. Mas hoje em dia está sendo mais popularizado um segundo cérebro, que fica onde? O nosso segundo cérebro é no intestino. O intestino é considerado o segundo cérebro. Por quê? Existe um nervo que vem lá do cérebro, é o nervo mais longo do nosso organismo, chamado nervo vagus. Ele espalha coração, pulmão, rins, pâncreas, mas também ele vai para o intestino. E lá no intestino, ele vai regular aquilo que nós temos dentro da luz intestinal, que são bactérias, fungos e vírus. Então, esses fungos e bactérias são micro-organismos, vírus não é.
tá? O vírus, eles não se dividem, os outros se dividem. Então, eles vão liberar substâncias cujo cérebro vai influenciar o intestino e o intestino vai influenciar o cérebro. Por isso que nós falamos, você é aquilo que você come. Se você come mal, se você come porcarias, nada de balanceado, aquilo que vem para a sua digestão vai influenciar no seu cérebro e vice-versa, porque é uma mão É um ciclo vicioso. dupla. É uma mão dupla. O intestino, o conteúdo de substâncias que são liberadas aqui, influencia o cérebro. O cérebro, ele libera neurotransmissores que vão influenciar no intestino. Imagina você seja uma pessoa com constipação constante. Você vai ficar irritada, vai ficar nervosa. Enfesado. É enfesado. Eu uso uma frase que meu pai brigava com a minha mãe e falava: "Ih, essa mulher hoje está enfesada, está cheia de fezes". Isso tem uma explicação científica, porque substâncias que não são boas, substâncias que não são liberadas ou são liberadas de alguma forma, vai influenciar esse nervo vago, que vai influenciar o cérebro e que vai influenciar no comportamento das pessoas e algumas doenças. Hoje em dia, existe até uma doença que todo mundo se preocupa, chamada autismo, que tem correlação com... A gente não usa mais esse termo flora intestinal, chama microbiota intestinal. Então, existe até tratamentos que você não tem que dar remédio. Você controla a parte com prebióticos, probióticos, simbióticos, né? É o que a gente vai restaurar aquela flora ou microbiota intestinal para influenciar no cérebro, influenciar no comportamento, influenciar em doenças e influenciar o nosso bem-estar. E olha só, gente, imagino que essa pergunta deve estar passando aí pela sua cabeça. Se a gente é o que a gente come, doutora, e quando a gente tem uma noite de sono, uma noite mal dormida, noite de sono comprometida, e o nosso corpo acorda pedindo exatamente aqueles alimentos que a gente deveria, é claro, driblar, como sair de tudo isso? Primeiro, a gente precisa construir hábitos que, de forma constante, nos levem a uma vida mais saudável. É claro que existem momentos que você vai sair da rotina, que você vai ter uma exceção ali de uma noite mal dormida, mas a pessoa precisa construir uma rotina que ela possibilite um sono restaurador. E existem algumas estratégias que a gente pode usar para alcançar isso. A primeira delas é ter cuidado com energéticos, cafeína, a ingestão dessas substâncias muito próximo ao horário de deitar. Uma outra que estava ali na nossa enquete no início, que eu acho que era até uma pegadinha aí para os telespectadores, é a questão de assistir televisão antes de dormir, né? Mesmo que seja algo muito lúdico, as luzes, a tela, como o doutor falou, essa luminosidade, ela impacta em todo esse eixo que vai ser construído do sono. Então, antes de dormir, o ideal é que pelo menos 2 horas antes você já tenda a desligar as telas. Se precisar, de repente, consultar o celular por algum motivo, ver uma mensagem, usa aquela função de deixar a tela no modo noturno, que aí você vai ter menos luminosidade entrando e com isso você já consegue induzir uma noite de sono melhor. Claro que se existe algum fator, alguma doença, algum desequilíbrio hormonal que esteja fazendo esse paciente não conseguir entrar em uma noite e induzir o sono corretamente, isso também precisa ser avaliado, diagnosticado para a gente tratar essa causa, né? Mas eu acho que a própria consciência de que você vai ter um maior desejo por carboidratos e doces por ter dormido mal, já leva a gente a ter uma atenção. Fala, não, na verdade eu não estou com vontade de comer isso, é o meu corpo que está tentando me induzir a ter energia. Então, na verdade, você não precisa do doce, você precisa de um carboidrato, que pode ser do arroz, do almoço, junto com uma proteína, e fazer um prato aí mais equilibrado. Uma banana, uma fruta. Exatamente. Né? Olha só, gente, vamos entender aí as estratégias para a gente também driblar o que o nosso corpo, as ciladas que o nosso próprio corpo, claro, através dos nossos comportamentos pode nos colocar. E agora, então, a gente vai entender um pouquinho mais, pessoal, a respeito das fases do sono, qual a importância de cada uma delas. E, claro, a doutora Camille também vai nos ajudar a entender como que os nossos hormônios funcionam de acordo com esses estágios. Então, vamos para a nossa tela. Então, temos aqui as fases do sono, principais hormônios que estão envolvidos. A gente tem a fase não REM,
que é essa, tem N1, N2 e N3, e depois a gente tem a fase REM. E o doutor pode começar explicando para a gente o que é essa fase não REM e por que esses estágios. Esse estágio, ele vem através de uma forma didática, forma de estudo das pessoas que estudam sono, dos cientistas que estudam sono. Isso não é de hoje, é de há muito tempo, mas basicamente nós temos que classificar entre vigília, nós estamos despertos, temos o sono leve, que ele é dividido, tem o sono leve, tem o sono profundo, que ele é dividido também em estágio, e tem o sono dos sonhos. Tá? Eu vou resumir, não tanto daquela forma ali, mas eu diria vigília, sono leve, sono profundo e sono dos sonhos. Então, a gente passa por estágios e volta a alguns estágios. O sono profundo é aquele sono mais reparador. Tá? É o sono que nós consolidamos a memória. É aquela fase onde é liberado mais hormônios de crescimento para ajudar a restabelecer músculo, restabelecer os ossos, restabelecer a nossa imunidade. Nunca coisa prejudicial, existem isso. Quem está no sono leve vai para o sono profundo, isso é ruim. A pessoa que está no sono leve vai direto para o sono dos sonhos, o sono dos sonhos, isso também é ruim. Então, a gente às vezes tem que passar por alguns estágios onde eles serão melhores, vamos consolidar o nosso equilíbrio e, eventualmente, nós vamos tocar a vida no dia a dia. Eu sempre falo, tocando em relação ao hormônio do crescimento, com o passar da idade, o sono vai diminuindo. O idoso não dorme como uma criança. Um bebê dorme muito mais que uma criança, mais que um lactante, mais que uma criança maior. O adolescente dorme um pouco menos e o adulto dorme bem menos. Tá? A ideia desse adulto dormir é em torno de 5 horas, 6 horas. Isso também não é uma regra, não é uma coisa fixa. Mas imagina que se eu tivesse sono profundo o tempo todo, produzindo mais hormônios de crescimento, mais esse hormônio que vai ajudar a restaurar, eu seria bonito e jovem até os 100 anos? Não. Por quê? O sono ele não acompanha, não acompanha esse hipnograma que nós falamos, esses estágios numa idade mais avançada. E, ao mesmo tempo, numa idade mais avançada, não libera o hormônio de crescimento. Então, olha para você ver que quando a gente vai ficando mais velho, menos sono, menos regeneração do organismo, mais doenças, mais gripes, mais riscos de infecção, mais riscos de comorbidades. Então, isso aí é um dado didático fundamental para as pessoas que estudam sono, para as pessoas registrarem aquele paciente que tem o distúrbio de sono. Então, ele vai fazer esses gráficos todos através de um exame chamado polissonografia, que pode ser de curta duração, pode ser de 12 horas, pode ser até mesmo de 24 horas. Pode ser feito no hospital, pode ser feito em casa, pode ser feito no hotel, se houver necessidade, tá? E aí, o profissional vai checar aonde estão esses distúrbios do ritmo do paciente. Em qual fase que ele está. E aí tem aquela velha preocupação. Imagina você acordar um paciente no sono profundo. Isso é prejudicial. Imagina você acordar um paciente na fase do sonho. Também é prejudicial. Tá? Então, a gente tem que obedecer esses estágios. Esses estágios, eles sobem, descem, vão variando no decorrer da noite, a partir do momento que você dorme até a hora que você desperta. Em relação ao sono REM, que você perguntou, o que significa sono REM? Que palavra é essa? De onde foi tirada? Significa movimentos oculares rápidos, é do termo em inglês, Rapid Eye Movements. Tá? Então, as pessoas dão o nome de sono REM. Mas existe uma banda chamada R.E.M. É verdade. Não é verdade? Só que olha a diferença. Sono REM, o R, o E e o M são todos juntinhos. A banda R.E.M. é o R.E.M. Tá? Então, não vamos confundir a banda com a fase do sono. Porque o pesquisador lá na frente, lá atrás, ele viu que bebês, crianças pequenininhas, quando iam dormir, os movimentos dos olhos eram rápidos. Tinha uma certa contração muscular ao dormir. Aí, ele, junto com o orientador dele, ele deu o nome de fase
REM do sono. E aí foram se estudando essas características. O que significa essa fase de sono profundo? Essa fase dos sonhos, o quanto que ela é importante no organismo. E tudo foi se linkando, tudo foi se ajustando. E hoje nós temos a ciência do sono. Gente, que bonito, não é, gente? Como é importante a gente entender como é que o nosso corpo se comporta, como que ele é inteligente, não é? E aí, doutor, explica pra gente sobre todos esses hormônios que fazem parte de cada uma dessas fases. É isso mesmo que você falou, o nosso corpo é muito inteligente e ele, Sábio. exato, é um ajuste muito fino. Não é só você ter ou não ter o hormônio, é você conseguir liberar esse hormônio na quantidade adequada e na hora adequada. Então, como a gente falou, primeiro eu tenho a fase inicial, aquela fase que vai começar a induzir o sono. Nesse momento, o hormônio mais importante que a gente vai ter é a melatonina. Então, a melatonina, como a gente já falou, é aquela questão da luminosidade. Quanto menos luz, mais você vai conseguir produzir e liberar essa melatonina, que é produzida no cérebro, numa glândulazinha que chama glândula pineal. E ele vai começar a liberar esse hormônio para fazer com que você consiga adormecer. E para isso, ó, a melatonina está ali no N1. Do outro lado, a gente tem o cortisol. Por quê? Quanto mais alta a melatonina, menor tem que estar o cortisol. Que é o hormônio do estresse, o cortisol. Perfeito. Ele é o hormônio do estresse e no momento do sono você não precisa estar nesse nível de alerta. Então, é o hormônio que tem que estar em um menor nível nesse momento. Depois disso, nas fases mais avançadas, mesmo ainda no sono não REM, a gente começa a ter a liberação de outros hormônios. Um que eu acho muito importante destacar, que o doutor já mencionou aqui também, é o hormônio do crescimento. E qual é o impacto, assim, real na nossa vida no dia a dia? Primeiro, se você tem filhos e você quer que ele tenha um crescimento adequado, é muito importante ter atenção com o sono dele. Porque o GH, que é esse hormônio do crescimento, ele é liberado em pulsos ao longo do dia. Mas o pulso de maior amplitude, ou seja, aquele que ele vai conseguir liberar o hormônio com qualidade, é feito no sono ali por volta de 3, 4 horas da manhã. Por isso que também é importante não inverter, não perder essa característica de ter uma noite bem dormida de sono. E aí, na fase adulta, não é mais tanto essa questão do crescimento de estatura, mas o GH continua sendo importante para, por exemplo, o nosso osso, o nosso sistema imunológico. E para o pessoal da academia aí que gosta de malhar, quer tentar ter uma massa muscular melhor. Construção muscular. Construção muscular, isso é super importante, porque às vezes você se mata ali na academia, tenta fazer tudo certinho, mas não dorme bem. Então, uma boa parte do seu esforço ali da musculação não vai ter tanto sucesso, porque você precisa da liberação desse hormônio para conseguir ter também a hipertrofia. E aí... Muito importante, gente. Muito. Olha só, é cada coisinha, muito conhecimento. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais a respeito dos outros hormônios. Acabamos de receber, pessoal, uma mensagem do Igor Oliveira, aqui de São Paulo. Igor, seja muito bem-vindo à sua consulta. Tomando antidepressivo, o sono pode regular? Sinto muito sono durante o dia e à noite eu não consigo dormir. E aí, doutor, o que a gente pode falar para o Igor? A depressão, claro, se eu tenho depressão por N causas, geralmente pode ser uma causa do próprio organismo, mas pode ser principalmente e um grande número de causas exógenas. Eu tenho problemas de relacionamento, posso ter dívidas a serem pagas, posso ter briga com colegas de trabalho, o trabalho não está satisfeito, eu não vou ter aquele equilíbrio emocional. E, eventualmente, isso vai influenciar na parte psíquica da pessoa. Consequentemente, pode ter depressão, ou um transtorno depressivo maior ou um transtorno depressivo menor. E isso vai impactar no seu dia a dia. Você, eventualmente, não vai chegar na hora de sono e não vai se livrar dos problemas. Você vai para a sua cama, pode estar a cama mais confortável, mas os problemas estão todos lá. E aí, o que acontece? As pessoas vão para os remédios, para os antidepressivos. Eles ajudam? Ajudam. São importantes? São extremamente importantes. Mas, eventualmente, você controlar esse ambiente, controlar, às vezes, tudo com psicoterapia, é tão importante quanto o problema, o uso da medicação. E eu não posso falar se alguém na família tem depressão, a outra membro da família também vai ter. Se uma mãe tem depressão, o filho vai ter depressão. A genética, ela é uma predisposição, mas esse ambiente externo influencia. Então, vamos controlar
esse ambiente externo, porque só a genética não justifica isso. Remédio ajuda? Ajuda. Psicoterapia ajuda também bastante, porque psicoterapia, meditação, yoga, exercícios físicos, o ambiente de sono higiênico, um quarto escuro, um quarto com uma temperatura confortável, sem ruído, sem aquela luzinha lá no fundo de um relógio a tocar, sem o celular, como a doutora já falou, tá? Porque a luz atrapalha esse estímulo da retina, atrapalha a retina e atrapalha esse maestro, esse relógio biológico nosso. Então, isso tudo, se não tiver sincronizado, eu também posso ter alterações neuropsíquicas e uma delas é a depressão. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, consulta ao doutor, vai para um rápido intervalo e já já estamos de volta. Te espero. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta. Para você que chegou agora, nosso bate-papo de hoje é sobre a importância do sono, gente. Sono, infelizmente, não é um luxo não, viu? É uma necessidade fisiológica. E olha só, Consulta ao Doutor está com esse tema que é importantíssimo, a importância da gente ter aí um sono reparador. Para você que lembrou de alguém aqui, esse nosso tema de hoje é importante, estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Clica lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois informação boa é informação compartilhada. Queremos chegar até essa pessoa. Também te convido, é claro, a você fazer parte dessa consulta que foi marcada para você. Então, manda para a gente a sua dúvida, traz também o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E para você que chegou neste exato momento, segundo bloco, a gente ainda não tem mais muito tempo, mas a nossa enquete ainda está acontecendo lá na rede vizinha, no @consulta ao Dr. Hit TV. Não deixa de participar, viu? Diretor, coloca para a gente a enquete na tela. Vamos dar uma olhada. Você tem aí alguma estratégia para dormir? Queremos a sua verdade. Vira o roteirista das minhas próprias histórias até dormir. Fico assistindo vídeos no celular ou filmes na TV até pegar no sono? Ou você é das pessoas que adotam aí uma posição estratégica e isso é o suficiente? Ficou nessa posição, você já consegue embarcar num sono reparador. Ou então você é das pessoas que recorrem aí a remédios ou chás. Clica na alternativa que queremos, é claro, a sua verdade. Para você que chegou agora, deixa eu te apresentar os nossos doutores. Estamos aqui com o Vanderlei Cerqueira de Lima, neurologista e neurocirurgião também, e também com a doutora Camille Ribeiro, endocrinologista. Aproveita, é claro, para agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. Agradecemos. Nós que agradecemos. No primeiro bloco, pessoal, a gente estava entendendo aí quais são as fases do sono, que o doutor Vanderlei estava explicando para a gente, e a Camille estava contando quais são os hormônios que são importantes em cada uma dessas fases. Então, por favor, continua falando para a gente. A gente estava na melatonina, não é, doutora? Isso. A melatonina é o hormônio que vai começar a indução desse sono, né? Então, como a gente já falou, é um hormônio importante para esse início e eu preciso de um balanço com um cortisol mais baixo nesse horário. Então, o ambiente mais tranquilo, mais escuro ajudam a esse começo de um sono adequado. Mas, além disso, temos também o hormônio do crescimento, como já falamos, que vai ser vai ter uma maior liberação nesse período da noite, no sono ali por volta de 3, 4 horas da manhã. Existem outros hormônios que também contribuem para esse balanço de uma noite de sono bem dormida. Temos o hormônio tireoidiano, que precisa estar bem regulado para que eu não tenha nem um sono excessivo e nem também uma falta de sono, né? Então, o TSH, que é o hormônio que vem também lá da hipófise, que ajuda nesse balanço hormonal, ele é importante que esteja bem regulado para que não haja esse distúrbio de desregulação entre sono excessivo e a falta do sono. Existe também a prolactina, que também é um hormônio que é produzido lá no nosso cérebro. Ele é um hormônio mais importante naquela fase especial que nós temos de gestação, né? Então, ele é um hormônio que está em níveis mais altos nesse período da nossa vida, mas que em algumas situações, como por exemplo o uso de alguns antidepressivos, ansiolíticos, ele pode haver uma certa elevação desse valor da prolactina. Quando a prolactina está um pouquinho mais elevada, isso pode levar a um cansaço excessivo, a uma sensação de sono, de não regeneração, de não reparação. Então, é também importante que exista esse balanço hormonal para um sono adequado. E, por fim,
na hora do despertar, aí o cortisol ganha cena. Então, ele vai ter uma elevação nesse período aí por volta de 5, 6 horas da manhã. Quando ele aumenta, tem um pico de liberação e faz com que a gente tenha aquele despertar, né? Esse seria o ciclo circadiano fisiológico, bem regulado e aquele que a gente precisa correr atrás para deixar bem organizadinho. Maravilha. Agora eu queria te perguntar uma coisa, doutora, porque tem muitas pessoas que estão aí fazendo uso de melatonina à torta e à direita por conta própria mesmo. E eu queria entender quais são os possíveis impactos colaterais. Isso é uma preocupação, assim, diária no consultório, acho que de todos os médicos, porque a melatonina, como eu falei, é um hormônio. E sempre que a gente fala de hormônio, a gente precisa ter um cuidado redobrado. Nosso corpo, ele é inteligente. Quando a gente tem um hormônio em excesso, ele entende que ele não precisa mais produzir. Isso é um mecanismo que a gente chama de feedback negativo. Então, olha só como isso é sério. Quando eu começo a tomar um hormônio sem indicação, porque eu não estou dormindo bem por outros motivos que eu não tentei consertar, então eu recorro a um remédio ali que eu nem sei se é indicado para mim, e eu vou tomar aquele comprimido, vou aumentar o nível da melatonina do meu corpo, que a gente fala de forma iatrogênica, ou seja, eu estou fazendo uma coisa errada, o meu corpo vai diminuir a produção endógena, ou seja, vai diminuir a produção própria desse hormônio. No dia que eu estiver sem o remédio, ou quando o meu corpo tiver uma necessidade maior de produção, ele não vai conseguir. Aí sim eu vou ter uma dificuldade de fato. Aí sim eu vou ter uma dificuldade de fato. Então, atenção, não é indicado o uso e suplementação de melatonina por conta própria, certo? Você pode estar criando um grande problema para você. Existem muitos fatores que interferem nessa noite de sono de qualidade, então não é recorrer a um suplemento, a um medicamento, a um hormônio por conta própria que vai resolver o seu caso. Você precisa de um acompanhamento, uma investigação, precisa consertar todos os seus hábitos de vida e não recorrer a uma pílula mágica. Exatamente. Doutor, sempre que eu não tiver uma noite de sono de fato necessária para o meu corpo, o que vai acontecer assim? Eu sempre vou precisar compensar depois, sempre que eu dormir a menos do que eu estou acostumada? Eu sempre falo, compensar. Todo mundo pensa que se eu não durmo de segunda a sexta, sábado, domingo eu vou tirar o final de semana para dormir. Agora eu vou descansar. É errado. Vou repor. Não existe isso. Não é uma caderneta de poupança que você gasta nos dias da semana e que você vai aumentar essa conta no final de semana. Está totalmente errado. Então, você tem que ter hábitos, você tem que ter uma rotina. Primeiro, saber o horário que você vai dormir, o horário que você vai levantar. Saber como é o seu ambiente de sono. É um quarto confortável, uma cama confortável, um quarto sem barulho. Tem outros estímulos, então tentar evitar. Eu só estou falando, é muito bonitinho nós falarmos, mas na prática não é fácil. Não é fácil. Segundo, que a doutora já falou, hoje em dia, evitarmos telas. Tela significa celular e significa televisão, tá? E, eventualmente, até aquele abajur que tem uma luzinha de LED. Porque aquelas luzes, tanto da tela, quanto do LED, quanto da televisão, vão atrapalhar lá naquele relógio biológico nosso. Uma luz azul vai influenciar nessa produção, não só também de hormônios, mas nos neurotransmissores que nós chamamos. Posição adequada, a forma mais confortável, uma cama confortável, travesseiro confortável, tudo isso. Posição, como você consegue dormir, o que é melhor para você. Eventualmente, você tem que ter um cuidado de não fazer o uso de alimentação que vão atrapalhar a digestão durante a noite e, consequentemente, você vai se sentir desconfortável, pode ter refluxo, você não pode, às vezes, dormir direito, tem que ficar mais ou menos sentado, então aquilo não é confortável. Saber se não tem outras comorbidades, se não tem asma, se não tem apneia do sono, se não tem hipertensão arterial, se não tem insuficiência cardíaca, se não tem diabetes, se não tem hipertrofia prostática nos homens, que tem que levantar várias vezes para ir ao banheiro. Então, tudo isso vai quebrando aquele seu ritmo de sono. Interferindo. Então, não é só tomar um remédio, não é só o ambiente, é um conjunto como um todo. Tá? Então, você vai falar, como é que eu compenso isso? Compensando
se observando e precisando de ajuda de um profissional, procurar para ele poder avaliar você como um todo. E poucos clínicos, a doutora sabe bastante de sono, eu sei alguma coisa de sono, mas muitos clínicos não sabem, porque a primeira coisa que fazem é prescrever um remédio para o paciente dormir. Exatamente. Está totalmente errado isso. Porque isso nós não temos essa formação na faculdade. Nós vamos ter uma formação ou na especialização, na especialidade, ou no interesse do profissional. Então, isso é uma coisa muito difícil, por isso que todo mundo vai procurar informações aonde? Na internet. No Doutor Google. Errado. Eu comecei, doutor, o programa falando sobre essa vida acelerada, vivemos hiperconectados e estressados. E aí eu queria entender quando é a hora da gente buscar ajuda. Como que a gente identifica isso? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade para dormir e acha que, não, é só uma fase. Não, tal coisa aconteceu na minha vida, deve ter sido por conta disso. Não, sei lá, tomei um café a mais, enfim, isso interferiu. Mas quando que eu preciso virar a chavinha e buscar uma ajuda de fato para entender o que acontece com o meu corpo? Nem sempre você vai ter esse autoconhecimento. Você precisa de ajuda. Às vezes, um cônjuge te ajuda a ver que você não está bem. Alguém da família vê que você não está bem. Alguém vai do seu trabalho vai falar que o seu rendimento não está adequado, você não está produzindo daquela forma adequada. Porque às vezes o paciente não sabe que tem problemas. Eu posso acordar 4 horas da manhã, eu acordo 4 horas, vou trabalhar e tenho rendimento bom. Entre aspas, porque lá na frente ele vai pagar a conta. Essa conta chega, Essa conta chega, mais dia ou menos dia. Então, eu acho que quando você, às vezes, vai no consultório, quando eu tenho o hábito de chegar até a recepção e pegar um paciente, às vezes ele está lá sonolento. Aí a primeira questão eu falo, doutora, vem aqui que eu tenho problema de sono. Aí eu pergunto, tem certeza que você não estava dormindo? Ele estava dormindo. É que ele não tem um hábito, não tem a rotina, e aí vai entrecortando. E às vezes não é ele que percebe, é algum familiar. Por isso que a consulta é importante estar sempre acompanhado com alguém. Porque o que ele dá de informação não é que a pessoa do lado ou o cônjuge vai falar, você tem apneia do sono, você ronca, você levanta várias vezes à noite para ir ao banheiro. Mas eu durmo. Não. Naquele gráfico você não está dormindo. Você está tendo problemas e vai ter problemas de saúde. Então, isso é muito difícil e aí o médico tem que ter paciência, conversar. Fazer uma boa anamnese. Fazer a boa anamnese ou história, que nós chamamos. Tá? Fazer, se for o caso, a tabelinha, como é que o seu ritmo de sono, o que você faz? Porque hoje em dia é muito comum, você falou que nós vivemos uma vida estressada, mas nós temos outras coisas que influenciam na nossa atividade, que são os psicoestimulantes. Drogas, em geral, drogas lícitas ou drogas ilícitas. E o principal psicoestimulante chama-se cafeína. É o mais barato, é a mais difundida, mundialmente mais difundida, desde criança até os adultos. Então, nós temos que saber que a cafeína, ou até mesmo energéticos, que tem excesso de cafeína, que é consumido, o pessoal que vai fazer academia, vai treinar, vai correr, saber que tudo aquilo atrapalha o sono. Cafeína, o uso é recomendado até às 3 horas da tarde. Depois disso, não. Então, quando você vai para um restaurante à noite e vem lá alguém oferecer, você já jantou, você quer um cafezinho, quer um expresso, olha a quantidade de cafeína que tem no expresso. Vai atrapalhar o seu sono. Você quer estudar? Eu vou tomar café com Coca-Cola. Você está tomando psicoestimulante. Você vai render bem na prova no dia seguinte, mas no decorrer da semana você vai estar um bagaço. Então, você tem que tirar a história, saber o que está fazendo de errado. E a gente não para refletir o quanto de produtos que a gente ingere que tem cafeína ali. Como você mesmo disse, o próprio refrigerante não entra muitas vezes na soma, junto com aquele cafezinho que você tomou no final do almoço. O refrigerante, o chá, o chocolate. Chá verde, por exemplo. O chá verde é bom. O chá verde, ele é bom. Tá? Porque nós temos isso tudo, a alimentação, a doutora falou bastante dos hormônios, mas isso tudo vai influenciar nos neurotransmissores. Inclusive, gente, eu recebi a pergunta aqui, olha, do Raul Duarte de Serra Negra. Raul, seja muito bem-vindo à sua consulta.
Boa tarde. Quais são os melhores alimentos diários que podem nutrir uma boa noite de sono? Eu gostei, inclusive, desse raciocínio, porque ele pegou exatamente o cerne da nossa discussão, não é, doutora? Bom, primeiro, a gente precisa ter o consumo de alimentos mais pesados, então um volume alimentar maior na parte inicial do nosso dia. Então, fazer um bom café da manhã, um bom almoço. Quando chegar no período do final da tarde e do jantar, a gente diminui esse volume para não sobrecarregar o nosso segundo cérebro, que é o intestino. Mas, além disso, algumas frutas, como, por exemplo, o kiwi, têm substâncias que vão ajudar a estimular e a induzir esse sono. Então, por exemplo, uma fruta como o kiwi seria interessante de consumir nesse período da noite. Chás que não tenham cafeína, então, esses chás que têm que ser selecionados, como rooibos, por exemplo, alguns descafeinados, chá de camomila, esses são chás que são liberados. Realmente, a questão da cafeína é super importante limitar esse horário até as 3 da tarde, e não só por ela dificultar a indução do sono, mas a gente tem estudo recente de 2024 que mostra que ela também atrapalha na qualidade do sono. Então, ela interfere em todas as etapas. A alimentação, assim, existem mitos, modas, que as alimentações vão e voltam, vão e voltam. Mas um tipo de alimentação que ajuda, não só no dia a dia, para equilibrar o sono, consolidar a memória, é a chamada dieta mediterrânea. É mesmo? Onde tem peixe, legumes, óleo de oliva, nozes, amêndoas. Então, isso tudo a gente tem como exemplo. Por que nós falamos dieta mediterrânea? Acompanhe aquela população que vai de Portugal até a Grécia. São centennials, as pessoas que vivem, um grande número de pessoas que vivem mais de 100 anos. Elas caminham bastante. Elas têm uma dieta que tem ômega 3, tem peixe, tem azeite de oliva, tem nozes. Ela dorme bem. Ela tem a interação social, que também é importantíssima no equilíbrio hormonal, equilíbrio neuroquímico. Então, isso aí é da alimentação, se possível. Agora pode pesquisar na internet, dieta mediterrânea. Interessante. Tá? Tem lá o salmão, tem o atum, tudo que tem ômega 3, tudo que não tem muita gordura. Então, cria esse hábito. Ele hoje está provado, que ajuda bastante. Mas não podemos deixar de esquecer que o exercício também. Exercício físico. Faça exercício no dia a dia. Eu vejo pacientes que às vezes querem comprar remédio para dormir e perguntam se pode tomar melatonina. Eu falo assim, você pega esse dinheirinho que você vai lá naquela bancada da farmácia, pega aquele dinheiro, compra um bom tênis. Vai caminhar. Vai caminhar. Isso aí consolida a sua memória, ajuda a ter um sono reparador, entende? Você vai ter o bem-estar. E ainda vai fazer muito bem para a sua saúde mental, não é, doutor? E aí, uma coisa que eu falo para os filhos também, pais mais idosos. A melhor coisa que você costuma dar para os pais é a melhor televisão e a melhor poltrona. Faça esses pais caminharem, faça esses pais fazerem uma atividade física. Sai de frente da tela, vamos conversar, vamos ter uma interação social, porque tudo isso é importante para lá na frente você não pagar conta de um sono prejudicial que vem demência, vem doenças, vem diabetes, vem obesidade, vem hipertensão, vem um punhado de comorbidades e você vai viver menos. Ao invés, pessoal, de você dar uma boa poltrona, uma televisão, faça como o doutor aqui nos aconselhou. Vamos dar aí um tênis para incentivar, estimular a caminhada? Vamos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Vamos lá, gente. 46% a alternativa mais votada. Viro o roteirista das minhas próprias histórias até dormir. Olha só que interessante. E em seguida, a que eu imaginei mesmo, fico assistindo vídeos no celular ou filmes na TV. Esse costume, doutor, de ficar pensando, criando na cabeça, é bom? É importante? O que fala sobre a gente? A mente é dinâmica, né? A mente é dinâmica. Até quando eu vou dormir... Você tem esse costume, doutor? Tenho, até planejo cirurgia um pouquinho na minha mente, como é que vai ser a cirurgia do dia seguinte. Quando eu estou correndo, eu estou fazendo alguma atividade física, eu também estou planejando.
Eu tenho esse costume também. Você deve ter... levar um problema para minha corrida. Você faz, mas você tem a solução, porque isso vai te dar bem-estar, você não vai ficar depressiva e você vai achar soluções para muitos problemas. Então, levar problemas para a cama é comum a todos nós. Fazemos muito isso. Agora, o problema é como você vai administrar todo. Amanhã eu tenho que pagar uma conta, amanhã eu tenho uma dívida, amanhã eu vou encontrar com aquele colega ou aquela colega que eu não gosto muito. Pode até ser um gatilho, não é, doutor? Aquilo vai atrapalhar até o início do seu sono. E você não vai dormir na quantidade suficiente. No dia seguinte, você está igual um zumbi, igual um bêbado no seu trabalho. E você não tem rendimento adequado. O que é a higiene do sono e como fazê-la? A higiene do sono é tudo isso que nós falamos, né? O ambiente, não ter luz, não ter estímulos sonoros, não ter uma alimentação correta, uma cama confortável, um travesseiro confortável. A gente tem uma que posição. investir cada momento do nosso dia pensando nesse dormir, não é? Até na posição de dormir, eu vou dormir de barriga para cima, eu vou dormir de lado. Isso tudo faz parte da nossa higiene do sono. Um ponto importante que a gente não tocou ainda aqui sobre a higiene do sono é você usar a sua cama apenas para dormir ou manter relações sexuais. Então, aquele hábito de ficar tirando cochilos ao longo do dia, fazer suas atividades de trabalho, ficar mexendo no computador na cama, comprovadamente não é o ideal. Você precisa reservar esse espaço para essas atividades que foram mencionadas. Então, vamos lá. Olha só, gente, tem muitas pessoas que costumam ir para a cama e ficam lá girando de um lado para o outro e etc. Você ir para a cama só para dormir é um bom argumento? É um bom caminho? Então, para dormir, quando a gente vai dormir à noite, você vai para sua cama e aí você vai ter aquele período que você vai pegar no sono. Aí é normal ficar pensando nas coisas do outro dia, rolar de um lado para o outro até você ter aí a indução do sono. A questão é, ao longo das 24 horas do dia, você está em casa depois do almoço e vai tirar um cochilo. Você está em casa, à tarde vai mexer no computador, você vai fazer as suas tarefas da escola deitado na cama. Então, não, a cama é reservado para o seu sono para relações sexuais. Além disso, também sobre as atividades físicas, excelente, doutor, brilhante, elas são imprescindíveis. E assim, sempre me perguntam, qual é o melhor horário para fazer exercício? O exercício vai atrapalhar no meu sono? Então, como regra geral, o exercício ajuda, tá bom? O exercício é um remédio. Se você tiver a opção, se você conseguir escolher, o ideal é que você faça esse exercício no período da manhã, no início da tarde. Mas se você trabalha e se você só consegue ir fazer essa caminhada, essa atividade à noite, faça a sua caminhada à noite e continue fazendo todos os outros pontos da higiene do sono que nós conversamos aqui, que com certeza o seu sono vai melhorar. Agradeço demais. Vou aproveitar, pessoal, para deixar aqui os contatos dos nossos doutores. Doutor Vanderlei Cerqueira de Lima, neurologista, neurocirurgião. Deixa à sua disposição o Instagram, doutor Vanderlei Cerqueira de Lima, dessa forma como aparece aqui escritinho para a gente. E os contatos, 0 operadora 11 99567 2313 e 11 99616 2313 também, gente. Os telefones são muito parecidos. E a doutora Camille Ribeiro, endocrinologista, deixa à sua disposição o Instagram, doutora.camille2ls.endócrino e o WhatsApp, 0 operadora 11 95655 7684. Muito obrigada, gente, pela companhia. Que você tenha, claro, um sono reparador.